A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a lidar com a inveja. A inveja, ela é uma realidade. Não adianta nós negarmos como que se ela não existisse. A inveja, ela é muito presente nos textos bíblicos que nos mostram com muita clareza um caminho para a gente lidar com ela. Vamos analisar algumas pessoas bíblicas e vamos ver como que nós devemos nos comportar. Nós vemos muitos casos em que homens bíblicos, passaram por inveja, tiveram que lidar com isso. É algo muito importante, a gente precisa aprender com eles. Vamos começar lembrando de Moisés, que, por exemplo, em Números, no capítulo 12, nós vemos muito claramente que os seus próprios irmãos, da sua própria família, que são Miriam e Arão, eles estavam ali numa ação de completa inveja com relação a Moisés. É nesse capítulo, Números no capítulo 12, que Deus colocou lepra em Miriam como um completo sinal de rejeição e como aquilo que eles haviam feito quanto era mal e perverso. Então Moisés teve que lidar com inveja por parte dos seus familiares de dentro e também por parte de todos os israelitas de uma maneira geral. Frequentemente, os israelitas demonstravam muita inveja de Moisés. Lembrar também de Arão. Arão também passou por inveja, também pelos israelitas. Vamos lembrar que Arão ele era sumo sacerdote e exatamente isso causava inveja em outros israelitas. Nós lembramos no caso onde 12 líderes, colocaram as 12 varas e aquela que florescesse, aquele era o sumo sacerdote escolhido por Deus. Nós vemos que os israelitas estavam cobiçando, o lugar de Arão. Nós vemos que Deus justificou Arão e mostrou publicamente que Arão era alguém escolhido pessoalmente por ele e que somente Arão devia exercer aquele sacerdócio, aquele ministério. Lembrar também de um dos casos mais conhecidos, que é o caso de José, que quando Deus deu as revelações através de sonhos, que mostravam que Deus tinha para José um lugar muito alto, muito elevado. Mostrava já ali que Deus tinha um lugar tão alto que a sua própria família deveria se curvar diante dele, mostrando claramente que havia uma autoridade reservada para José num tempo futuro. Nós vemos o quanto seus irmãos, ficaram irritados, se sentiam ofendidos, irritados por ver isso, essas coisas tão grandes na vida de José. Lembrar também que o próprio amor do pai em relação o amor do pai em relação a José trazia inveja dos irmãos por causa que ele tinha uma veste especial, aquela túnica de manga talar, ela era especial e os seus irmãos também tinham muita inveja disso, por causa do amor do pai, por causa desse lugar elevado, desse lugar alto, onde até os seus próprios irmãos deveriam se dobrar diante dele num tempo futuro. Nós vemos claramente uma insubmissão, ou seja, os irmãos eles não queriam se dobrar. Nós vemos como José lidou com isso no tempo da recompensa, no tempo onde ele estava nesse lugar tão alto, tão elevado, lugar de governo. Nós vemos que José cedeu a seus irmãos, bem como a sua família, que eram 70 familiares, diz a Bíblia, o melhor da terra do Egito. O melhor da terra do Egito. Essa foi a recompensa de José. Por isso que Deus tinha para José, por isso que Deus tinha para José um lugar tão alto, porque era alguém com a capacidade de amar e de perdoar, e que poderia dar uma recompensa tão alta, mesmo sendo tão perseguido, em tempos difíceis. Ele tinha uma recompensa, ele conseguia pagar o mal com o bem. José era alguém que conseguia pagar o mal com o bem, por isso que Deus tinha reservado para ele um lugar tão alto. Lembrar também de Davi que passou por inveja dos seus próprios irmãos. Nós vemos que os próprios irmãos de Davi, eles tinham inveja da bondade de Davi.
Davi, naquele caso em que seu pai enviou Davi à frente de batalha, onde lá ele se encontrou com Golias, mas naquele episódio ele tinha ido lá com uma missão de levar pão, queijo e mais outros objetos aos seus irmãos, mais outros alimentos, entre também pão e queijo. Naquela ocasião nós vemos claramente, quando você observa e lê o texto atentamente, você consegue perceber que os irmãos tinham muitos ciúmes, muita inveja de Davi por causa da sua bondade. Davi passou também por muita inveja no tempo que ele passou a ser perseguido por Saul. Saul, quando percebeu que Deus era com Davi. Saul, quando percebeu que as pessoas tinham um cântico nas suas bocas, um cântico que mostrava claramente a superioridade de Davi, aquele cântico famoso que consta na Bíblia, onde as mulheres adoravam a Deus e dizia que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, que Saul, ele invejava Davi por causa que o resultado, a performance de Davi era superior, Davi era mais amado, era mais respeitado. Davi era motivo da atenção do povo. Saul via claramente que Deus era com Davi, e isso trazia muita inveja a Saul, que perseguiu Davi durante longo tempo. Nós vimos, e nos serve de exemplo, a paciência de Davi, que por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul, que tanto perseguia ele por motivo de inveja, mas não matou, porque sabia que não podia matar o ungido do Senhor. Mas ele sabia, Davi sabia, que tinha que aguardar em Deus o tempo de Deus se cumprir na sua vida, a promessa de Deus se cumpria, e que ele não podia acelerar as promessas fazendo males, como matando ou passando por cima de pessoas. Davi nos serve de exemplo também, como alguém que soube esperar em Deus e alguém que soube lidar com a inveja. A gente precisa lembrar também do nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi extremamente perseguido, caluniado. Os judeus perseguiam ele de uma maneira ferrenha, porque a maneira com que Jesus manifestava o reino de Deus não era a maneira que os judeus esperavam. O modo que Jesus operava não era o modo que os judeus esperavam. E como a maneira e o modo não eram as mesmas, isso despertou tremenda inveja aos judeus. Nós vemos também que, além da maneira e o modo que Jesus manifestava o reino de Deus, que não era de acordo com o que os judeus esperavam, trouxe grande perseguição, nós vemos que as multidões seguiam a Jesus. Isso trouxe outra grande inveja por parte dos judeus, dos fariseus, enfim, tanto que judeus, fariseus, saduceus, eles tomaram conselho entre si para perseguir e matar Jesus. Ou eles odiavam Jesus porque as multidões o seguiam. Nós vemos claramente que as multidões seguiam a Jesus num ato direto de Deus. Nós vemos quando Deus manifestou a sua própria voz no batismo de Jesus, nós vemos ali que Deus manifestou o quanto Jesus era amado e quanto que as pessoas deviam ouvir a Jesus. Mas quando há um Filho de Deus amado, enquanto Deus deseja que uma multidão ouça aquela voz, há também uma outra multidão que odeia isso. Há uma outra multidão que tem inveja, que tem ciúmes e gostaria do privilégio da multidão para si mesmo. Num ato de soberba, de arrogância, de egoísmo, nós vemos claramente que o coração de Jesus não estava ligado nestas coisas, mas Jesus era o Messias, era o Salvador, era o Filho unigênito de Deus e era alguém que as multidões ele amava e queria salvar, queria resgatar, ele se compadecia delas, mas os judeus não. Os judeus eles queriam a multidão para si, como motivo de honra para si mesmo. Outro também que foi perseguido, precisamos lembrar de Estevão. Os judeus perseguiam Estevão de uma maneira ferrenha também, de uma maneira muito séria. Ele foi também levado para o Sinédrio. Os judeus odiavam a maneira que Estevão falava, porque ele falava com ousadia, ele era cheio do Espírito Santo. E
e a sua palavra era tão poderosa que os contradizentes, os judeus, não conseguiam vencer, não conseguiam prevalecer, porque havia uma palavra de Deus na vida de Estevão. E isso é outro motivo que trouxe também tremenda inveja contra ele, a maneira com que ele falava, que havia uma palavra de Deus extraordinária na vida dele, trouxe muita inveja, de maneira tal que foi inclusive apedrejado. Nós vemos também o perdão através da vida de Estevão, alguém que sofreu por inveja, calúnia, perseguição, mas estava totalmente cheio do Espírito Santo, cheio de amor, de bondade, de benignidade e também pronto para perdoar. Nós precisamos lembrar também de Pedro e João, também passaram por inveja, passaram por grande inveja, principalmente por causa dos sinais que eles faziam. Eles iniciaram após o Pentecostes e começaram a realizar sinais e o povo seguia eles. Isso também trouxe muita inveja, muita perseguição, porque os fariseus, nos seus corações, eles eram exclusivistas. Eles queriam ser o centro da atenção. E qualquer ministério que se levantava, principalmente com a realização de sinais, prodígios e maravilhas, era motivo de inveja e de perseguição. Precisamos também lembrar de Paulo. Paulo também extremamente perseguido pelos judeus, fariseus, enfim. E Paulo, um dos principais motivos da perseguição e da inveja de Paulo é que eles consideravam que Paulo trazia uma seita, né? Que inclusive o livro de Atos chama como do caminho, a seita do caminho. Ou seja, que a revelação de Deus, a pessoa de Cristo na vida de Paulo era considerado pelos outros como uma seita, como uma heresia e motivo de perseguição. Paulo também fazia grandes sinais, prodígios e grande povo seguia e cria no Senhor Jesus através da vida de Paulo. Mas muitos judeus consideravam que aquilo que Paulo trazia era uma seita e perseguiam a Paulo. Então, nós podemos ver nesse resumo uma grande lista de instrução e de orientação para a nossa vida. Nós vemos aqui muitos motivos diferentes de inveja. Nessa lista que nós estamos ouvindo e vendo, há uma variação muito grande sobre a motivação da inveja. A motivação da inveja ela é diferente para cada caso, mas nós vemos que nós precisamos aprender a lidar com a inveja. A inveja é algo real, é algo presente, é algo que nós precisamos aprender. E repito que esse vídeo possa te auxiliar a você entender que a inveja ela nasce por motivações diferentes, motivações bem diferentes, mas que nós devemos aprender a lidar com ela. Devemos aprender a lidar com ela. Seja você transformado e transformada, aperfeiçoado e aperfeiçoada. Em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo vídeo.